e amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu sei que você veio aqui não só para louvar ao Senhor, adorar. Eu tenho certeza que você veio ouvir também a palavra do Senhor aqui nessa noite. E que eu e você possamos sair daqui edificados na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento. E para falar de arrependimento, nós temos que falar de pecado. A gente prega sobre vários assuntos e quando se fala de pecado, a gente se fecha. Pouco tem se falado sobre o pecado, mas o pecado está aí. E muitos de nós damos lugar e permanecemos no pecado. Mas hoje a palavra do Senhor vai falar comigo, vai falar com você, de que se nós pecarmos, nós precisamos de nos arrepender, nos reconciliar com Deus, pedir perdão a Deus e voltar a Ele. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 2 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu falo como João Batista aqui nessa noite: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meu irmão, está mais próximo do que nunca. Pelas coisas que estão acontecendo, por tantas coisas que nós temos ouvido, visto, notícias, mas são não notícias, mas dentro da palavra de Deus, o reino de Deus. Eu falo o reino de Deus, irmãos, é a volta de Jesus, porque o reino de Deus já se faz presente na nossa vida. Mas a volta de Jesus, o reino dele, está mais próximo do que nunca. Mateus capítulo 4, versículo 17, no mesmo livro, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Atos capítulo 2, versículo 38, você pode abrir também, em Atos no capítulo 2, versículo 38, aí nós vemos uma pessoa dizendo, João Batista, arrependei-vos. A gente vê o próprio Jesus dizendo, arrependei-vos. Agora a gente vai ver um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus dizendo, arrependei-vos. Em Atos capítulo 2, versículo 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta é uma palavra não só apenas para os cristãos ou os não cristãos. O arrependimento é para todos. A igreja precisa se arrepender, porque a gente tem uma ideia de que uma vez a gente aceita Jesus, nós não precisamos de arrependimento. A gente tem ideia que quando a gente aceita Jesus, os nossos pecados são eliminados. Lógico que aqueles pecados de outrora, quando a gente pede perdão ao Senhor, realmente no batismo, ali nas águas, e a gente confessa ao Senhor, aqueles pecados são perdoados mesmo. Os pecados que são perdoados uma vez, o do Senhor não se lembra mais. A Bíblia fala que ele ele lança no mar do esquecimento. Mas a gente esquece que nós temos uma natureza que vive em nós. A natureza humana, a natureza herdada por Adão, uma natureza pecaminosa, e diariamente nós falhamos. E o arrependimento na vida do cristão é diária. Quantos oraram aqui nessa noite? Quantos oraram no dia passado? Ontem? Ou quantos vão orar amanhã dizendo, Senhor, eu pequei ao Senhor, eu pequei contra o Senhor, e arrependido eu estou, porque pecado, irmãos, ele tem nome. Pai, eu pequei, como aquele filho pródigo, pequei contra os céus, pequei contra você, contra o Senhor,
Então eu pequei contra o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre isso, arrependimento. Tem uma frase de Thomas Watson que diz: arrependimento é uma graça do Espírito de Deus por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. E conforme nós vemos aqui no livro de Mateus, arrependimento foi o centro da mensagem do João Batista. Quando você olha João Batista, e ele sempre diz isso: olha, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele fala para os religiosos: arrependei-vos. Ele fala para aquelas pessoas que não eram religiosas: arrependei-vos. Irmãos, essa também foi uma mensagem de Jesus Cristo, arrependimento. Também foi uma mensagem dos apóstolos, arrependimento. Mas parece que a gente esquece disso, e tem pouco se falado sobre o arrependimento na nossa casa, na igreja. Arrependimento, irmãos, sem um profundo arrependimento é impossível um cristianismo verdadeiro. É preciso arrependimento diário, todo dia, toda hora. Agora existem algumas atitudes, irmãos, que nós podemos ter para provar que teve um arrependimento genuíno. E a primeira atitude é percepção do pecado. Percepção do pecado. Tem gente que está tão acostumado àquele pecado que ele não percebe, se torna o que? Natural. Aquilo já se torna comum na vida dele, e ele não percebe, parece que tem que pegar ele, sacudir: meu irmão, olha. Ele não tem aquela percepção como teve o filho pródigo, porque ninguém foi lá evangelizar, ninguém foi lá falar para ele. É lógico, é uma parábola, mas Jesus está ilustrando exatamente isso aí. Ele vem, ele reconhece que está no erro, e ele arrepende. Percepção do pecado. E nós precisamos ter os olhos abertos para o pecado. Em Atos capítulo 26, versículo 18, diz assim: para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o poder dos pecados, o perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, muitas das vezes os nossos olhos estão fechados para o pecado. Mas que pecado que é isso? Irmãos, o pecado pode ser várias coisas, mas o pecado é errar o alvo, errar a Cristo, errar aquele que é digno de todo louvor, aquele que eu devo buscar primeiramente. Mas a percepção do pecado foi um dos aspectos mais importantes do arrependimento do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículo 17. A Bíblia fala assim: então caindo em si, ou seja, irmão, se tiver alguns canais aí abertos em seu teclado, você fecha para mim. Aí ele caindo em si, ele percebe, ou seja, ele teve percepção do pecado. Olha se a caixa está aberta aí no 20. Olha só, será que nós estamos tendo percepção do pecado? Então caindo em si, e ele viu como pecador, e nada mais como pecador. Ele caiu na real e falou assim: Senhor, eu pequei, eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa situação, eu tenho que fazer alguma coisa para sair da onde eu estou. E antes que o homem venha a Cristo, ele tem que primeiramente olhar para si mesmo. O Senhor, ele chama, ele bate. A Bíblia fala que ele bate como se bate a porta. Ó, o Senhor não é como o ladrão, aquele que invade. O Senhor não é como o Satanás, os nossos inimigos, que ele é intruso. Ele entra dentro da nossa casa, ele entra nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, sem muitas vezes a gente permitir. Ele é intruso, mas o Espírito Santo não, ele é educado. Primeiro ele vai falar no seu coração, mas aí você tem que abrir o seu coração para ele. E a primeira coisa que Deus criou, que diz em Gênesis, foi a luz. E disse Deus: haja luz.
Agora diz em Efésios capítulo 5, versículo 8, agora, eu e você somos luz. Luz de onde? Luz do mundo, porque o mundo já está em trevas, o mundo já nas trevas, mas eu e você somos luz, e os olhos são feitos tanto para enxergar, como também para chorar. Há muito tempo que nós não derramamos uma lágrima diante de Deus. Há muito tempo que nós não quebrantamos diante de Deus, ajoelhamos e, Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa esse pecado aqui, Senhor, que tanto tem me incomodado, e agora a partir de hoje, e se derramar em lágrimas. Mas antes de ver, ou antes de lamentarmos e chorarmos pelo pecado, nós devemos ver o pecado. E onde não há percepção do pecado, não pode haver arrependimento. Como que eu não estou vendo? Eu vou arrepender de uma coisa que eu não estou vendo, então eu tenho que ver. E existe uma frase assim, conhecida, que há pessoas que acham falha nos outros, pessoas que vê pecado nos outros, pessoas que ele enxerga erro, falhas nas outras pessoas, mas não vê o erro em si mesmo. São pessoas que são vendadas. Você já viu aquele treinamento daquelas aves? Eu esqueci o nome, uma ave bem grande, que eles tampam os olhos, gavião. Eles tampam os olhos daquelas árvores. Aí, por isso as pessoas não veem o que de forma está a sua alma. Aí o diabo faz com ela como o falsoeiro faz com a sua ave. Ele a cega e leva até a encapuzadas, fechada com seus olhos, para o inferno. Irmão, será que seus olhos estão sendo fechados nesse tempo? Será que Satanás não tem fechado os nossos olhos para diante do pecado que tanto nos rodeia? E a gente está indo de olho fechado para o inferno, porque o que separa a gente de Deus, irmãos, é o pecado. Não é você, não é a minha vida, não, mas o pecado. A Bíblia fala que as nossas iniquidades faz separação. O que é iniquidade? É pecados repetitivos que se tornou comum na nossa vida. São iniquidades. E dessa forma nós somos separados por Deus. Nós nos afastamos de Deus. E uma atitude aqui para provarmos um verdadeiro arrependimento, irmãos, é tristeza pelo pecado. Em Salmo 38, versículo 18b diz assim: entristeço-me por causa do meu pecado. Ficar triste por causa do pecado, isso precisa estar, irmão, presente no arrependimento. Tristeza pelo pecado. O arrependimento, ele pode ter remorso? Pode. O arrependimento pode ter tristeza? Pode. Mas uma coisa que a gente tem que ver, que o arrependimento é metanoia. Uma palavra que significa metanoia no grego, que é mudança de mentalidade. Uma vez que eu mudo a mentalidade, eu mudo as minhas atitudes. Arrependimento não é só choro ou remorso, eu venho para a igreja e me lamento e amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Mas arrependimento é a partir de agora, eu me arrependo e nunca mais eu cometo esse erro. Esse é o verdadeiro arrependimento. Aí neste texto aqui, Davi tinha uma tristeza profunda no seu coração, porque ele tinha, de alguma forma, pecado. Alguns falam que isso é amargura da alma. Amargurado, e a frase aqui que eu entendo é aquele que se arrepende sem se entristecer, não se arrependeu verdadeiramente. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu peco, eu me entristeço. Porque eu olho para Jesus, eu olho para o Espírito Santo e falo assim: mas como é que eu vou agora estar diante do Senhor? Não é ter vergonha e correr, ter medo, como Adão e Eva fizeram. Porque eles tiveram uma atitude que eu e você não devemos fazer. Nós devemos fazer ou ter uma atitude contrária. Eu pequei, mas eu sei que existe Jesus, que eu posso correr até Ele. Amém? Existe um advogado.
Eu não vou me esconder por vergonha de Deus, porque tem gente que peca e fica com vergonha de Deus, irmãos, e olha e some. Tem medo de orar, tem vergonha de orar, porque tem um entendimento que Deus é um Deus de juízo, realmente é um Deus de juízo, mas um Deus punidor que vai destruir a sua vida. Não, meu irmão. Quando eu olho a parábola do filho pródigo, o pai não falou absolutamente nada quando o filho voltou. Ali está se tratando de quê? De Deus, de um pai amoroso, que está esperançoso de receber aquele filho que se perdeu, que está no erro. Simplesmente o pai fez o contrário de que nós pensamos. Sabe o que o pai fez? Quando o filho se arrependeu, o pai fez um banquete, ele fez uma festa, ele preparou um anel, ele preparou uma roupa, sabe? Aí aqueles filhos que acham que está ali diante de Deus, melhores do que os outros irmãos, fica impressionado quando um pecador se arrepende, mas aquele ali, logo aquele, mas é aquele mesmo, que a Bíblia fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você já está salvo, meu querido, mas quando um pecador se arrepende, Deus ele faz uma festa, ele prepara um banquete, a demonstração do amor de Deus. Agora, uma vez que eu permaneço no erro, sem arrependimento, automaticamente não é que Deus vai punir as pessoas, não, automaticamente eu estou trazendo sobre mim, ou sobre você, maldição. Escolho, pois, agora, bênção ou maldição. Quantos querem ter bênção aqui? Diga amém. Fala assim, eu quero ter bênção e não maldição. Zacarias capítulo 12, versículo 10, olharão para aquele a quem transpassarão e chorarão amargamente por ele. Ou seja, eu tenho que olhar para Jesus. Pai, eu pequei mais uma vez, olha o que eu estou fazendo. Através do meu pecado eu estou entristecendo o Espírito Santo, e eu tenho que chorar. Nós temos, irmãos, transpassado Jesus com os nossos pecados, e nós não temos nos entristecidos. Enquanto o nosso coração estiver cheio de tristeza, ele não estará pronto para arrependimento, não estará pronto para o arrependimento. E essa tristeza pelo pecado, irmãos, não é uma tristeza superficial, é uma agonia santa. Nas escrituras ela é chamada de quebrantamento de coração, é quebrantar diante de Deus, é fazer como o filho pródigo fez. Olha, eu vou chegar lá, ele planejou na sua cabeça, vou chegar lá e falar, pai, a única coisa que eu quero é estar aqui, ó, no território, a única coisa que eu quero é estar aqui, ó, nesse pedacinho do céu, que é a casa do Senhor. Não importa, não me importo se o Senhor me fizer como um desses jornaleiros aí, como um dos escravos. A única coisa que eu quero, meu Pai, é estar na tua presença, em poder te olhar, em poder estar aqui. Eu tenho costume de falar, meus irmãos, se lá no céu tiver ali um lugarzinho, uma casinha de cachorro, que não tem, né? Eu quero estar lá. Não precisa ter mansão celestial para mim, não. Um cantinho, irmão, para mim simples. Eu quero estar lá, do que eu ter uma mansão privilegiada no inferno. Eu quero ter um cantinho lá para mim, porque eu quero estar perto do Pai. Mas para perto de Deus, irmãos, tem que haver arrependimento. Sem arrependimento, sem deixar o pecado, sem deixar essas coisas do mundo de lado, não tem como agradar a Deus. Em Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O espírito quebrantado, irmão, não precisa ter louvor bonito. O espírito quebrantado não precisa ter uma pregação eloquente, não. Irmãos, aonde você está, quando você está na presença de Deus, você se quebranta. Você se quebranta diante de Deus. Às vezes a gente está na nossa casa ali, né, fazendo aquele momento, a gente está lavando o prato, está fazendo alguma coisa, e a gente começa a adorar só nós e Deus. Daqui a pouco as lágrimas começam a descer, e a gente começa a olhar para Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais perto de Deus você estiver, mais sujeira você vai ver na sua vida.
Aqui nesse ambiente, está com um balanço de luz. Mas se a gente pegar uma luz bem forte mesmo, a gente vai ver começar a enxergar sujeiras. Correto? Sujeiras. A gente pegar uma luz bem forte, mais forte, a gente vai ver sujeiras que a gente não estava vendo. E se a gente pegar aquela luz ultravioleta, aquelas luzes que eles usam para pegar digital, para pegar que aos olhos assim, com essas luzes assim comuns, a gente não enxerga, a gente vai começar a enxergar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é luz. E quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu vejo pecado na minha vida. É por isso que muitas pessoas não querem chegar mais próximo de Deus. Porque quanto mais eu chego dele, mais eu tenho que me arrepender. Foi isso que Jó fez, Senhor. Rapaz, eu achava que agora os meus olhos começam a te contemplar. Rasgai o vosso coração. O que é rasgar o vosso coração? É rasgar o coração mesmo diante de Deus. Tristeza pelo pecado, irmão, está sempre acompanhado de restituição, arrependimento. Aquele que talvez errou contra o irmão, eu me arrependi, mas o irmão falhou comigo, mas eu me arrependo agora, eu vou restituir, eu vou atrás dessa pessoa, eu vou pedir perdão. A Bíblia fala assim: confessai-te o teu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Irmãos, a tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões. Sabe quando a pessoa fica triste e começa a ter expressões corporais? Hoje eu falei na escola de líderes que o corpo fala. O corpo fala. E realmente, expressões corporais. Irmão, não tem gente como a gente ficar triste sorrindo, tem gente? Você já viu gente ficar triste rindo? Tem gente que tem uma face assim, que toda hora que você olha para ele está rindo. Então é difícil mesmo você capturar que ele está triste. Mas eu não consigo. Quando eu estou triste, eu estou triste. Quando eu estou chorando, irmão, não tem jeito não, a lágrima vai descer. Não tem jeito de colocar a lágrima lá para dentro não. Agora, às vezes a gente chora de alegria, mas é um choro diferente. Não é um choro de tristeza. Irmãos, tristeza tem expressões. Pai, pequei, estou triste. O Pedro, esses dias, ele foi numa festinha na coleguinha dele, que ele gosta muito, e eu fui buscar ele, e na hora que eu fui levar ele, irmãos, ele foi falando assim comigo: papai, ele sempre fala assim, né? Papai, você é o melhor amigo meu. Papai, eu gosto de ser uma pessoa gente boa. Você é gente boa demais, papai. Nossa Deus, você é top. Aí nós fomos, né? Aí eu deixei ele lá, fui embora. Aí daqui a pouco ligaram lá para casa. Falaram: o Pedro machucou, tá chorando demais e quer. Eu fui lá buscar ele. Aí só que ele não queria vir embora, já tinha melhorado o choro, tá lá brincando, tá lá. Eu falei: mas você tem que ir. Aí ele entrou dentro do carro, triste. Falou assim: papai, você não é tão gente boa assim não. Papai, não, você não é meu colega não, você não é meu amigão não. Eu falei: uai, por quê? Você mudou tão rápido assim, dentro de uma hora você já mudou opinião? Não, você não é meu amigo não. E ele chegou lá em casa, irmão, triste. Tinha uma visita lá em casa, ele cumprimentou, ele ficou lá no cantinho. Mamãe quer dormir. Foi dormir, ficou triste, com o dedinho machucado, arrancou a tampinha do dedo ali, e ficou chateado que eu busquei ele, que ele estava gostando da festa. Mas o semblante dele mudou. Por quê? Tristeza. Mas tem gente que conversa com Deus falando de arrependimento, mas não muda nada. Não muda a fisionomia, não muda as atitudes, não chora. Gente, as expressões são lágrimas, suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. A gente tem que confessar, tem que falar. E a confissão, irmãos, impede Satanás de nos acusar. Aquele que confessa e deixa,
O que a palavra diz? Alcança misericórdia. Confessar os nossos pecados diante de Deus e confessar os nossos pecados diante dos irmãos também, um dos outros. Procurar os irmãos, confessar os pecados. E isso a gente não faz, porque o mundo hoje, irmão, todo mundo desconfia um do outro. A gente perdeu a essência do cristianismo, que é reunir em casa, no templo, orações, compartilhava o pão, as orações, as aflições, e ali havia temor, ali havia arrependimento. Eles não tinha um que sabia muito mais do que o outro, não, todo mundo ali estava junto. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Para que a confissão de pecado seja correta e genuína, algumas qualificações precisam estar presentes em nossas vidas. A primeira qualificação, a confissão tem que ser espontânea. A gente não tem que apontar o dedo, tem que ser espontânea, tem que surgir como a água que brota do manancial, tem que ser livremente. Nós temos que reconhecer, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós nos colocamos e nos expomos à palavra, como nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, e reconhecer que nós estamos no erro, isso tem que sair de mim, Senhor, eu confesso ao Senhor. Espontânea. E a confissão do ímpito é obtida à força, como a confissão de um homem sob tortura. E a segunda qualificação, a confissão deve ocorrer com contrição. O que é isso? Sentimento de arrependimento por pecados cometidos pela ofensa a Deus, mas pelo amor e gratidão à divindade, do que pelo receio da punição. Tem gente que arrepende com medo de Deus, mas quando a gente tem que arrepender, não por causa da punição, mas porque eu amo a Deus, eu sei quem Ele é. Senhor, eu falhei com o Senhor. Não é que Deus vai te punir, meu irmão. Eu tenho uma birra disso. As pessoas acham que Deus pune todo mundo. As coisas estão acontecendo é porque Deus está bravo e Deus está punindo as pessoas. Não é exatamente isso, não, mas pelo contrário, Deus é amor. Correto? A punição ainda vai vir. Deus, por enquanto, está usando de graça, por isso que chama graça. É um favor o quê? Imerecido, você não precisa fazer nada. Deus já fez por você, inclusive é Ele que veio ao teu encontro. Esse amor de Deus, Ele está dentro desse tempo, chamado de longanimidade, extrema paciência. Mas vai chegar uma hora que Deus Ele vai usar a sua ira. Aí a ira dele, nós não estaremos mais aqui, mas a ira dele vai vir. Mas a gente tem que pedir perdão ao Senhor, arrepender, não com medo de Deus, mas porque Ele é, pelo aquilo que Ele é, porque Ele é um Deus amoroso. O coração precisa ressentir profundamente o pecado, no nosso coração precisa estar em harmonia com a confissão. Irmãos, a hipócrita confessa o pecado, mas o ama, assim como o ladrão, ele confessa os bens roubados, daqui a pouco ele começa a roubar de novo. E achei de vídeo aí na internet, então roubei mesmo, e se me soltar eu roubo de novo. Ou seja, ele confessa, ele sabe que está errado, mas se soltar, eu vou roubar de novo. Esse é o hipócrita, confessa o pecado, mas ele ama o pecado. E quanto confessa o orgulho, confessa a cobiça com seus lábios, mas se deleitam cada dia, ocultamente, fazendo essas coisas, orgulho, cobiça, olhando para si próprio. Mas o verdadeiro cristão é mais honesto, porque o seu coração ele anda em harmonia com a sua língua, ele é convencido dos pecados que confessa e detesta os pecados do qual ele é convencido. A gente tem que detestar o pecado, do qual o Senhor já te convenceu, já te falou, sabe, detestar o pecado. Mas tem gente que chega para Deus, fala os pecados cometidos, mas volta a se lambuzar na lama novamente. E a terceira qualificação, a confissão deve ser verdadeira e específica. O ímpio reconhece
que é um pecador como todos os outros. Ele confessa o pecado de maneira geral, mas o verdadeiro convertido, ele reconhece os seus pecados específicos. Como eu falei, o pecado, ele tem nome. Aí tem gente que espera à noite, irmãos, e faz aquela oração breve, né? Aquela oração rápida, e quase não dá tempo de orar, né? Porque o sono é tão profundo, que fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, me dê uma noite de paz, e dorme. E no outro dia, a mesma coisa, o ano todo faz essa oração. A oração já é geral, né? Resumida. Nem sei se é resumo, né, Arthur? Senhor, agora eu vou dormir, não sei se vou amanhecer em vida, então, ó, Senhor, perdoa os meus pecados. E às vezes nem dá tempo, mas a oração tem que ser específica. Deus é um Deus inteligente, assim como você. Orar com palavras que entende, que haja entendimento. O pecados, e aí? Mas a gente sabe o que a gente fez, a gente sabe o que cometeu de errado. Então, pecados específicos. A atitude para provarmos um arrependimento genuíno: vergonha pelo pecado. Será que a gente tem vergonha do pecado? Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Para que se envergonhe das suas iniquidades. Irmãos, o arrependimento causa um acanhamento santo. O filho pródigo, arrependido, ele ficou tão envergonhado dos seus pecados, que ele se julgava indigno de ser outra vez, de ser chamado filho do seu pai. Ele ficou tão envergonhado das coisas que ele fazia, que ele: Senhor, eu não posso ser chamado de filho pelo meu pai, porque é tanta coisa que eu fiz errado. E essa parábola é tão resumida, mas ele poderia ter feito tantas coisas. Ele ficou com vergonha de chegar lá e o pai chamar ele de filho. E ele já foi logo dizendo: ó, pai, não precisa me chamar de filho, faz como sendo escravos. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha que verdadeiro arrependimento. Chegar diante de Deus: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu estou aqui com verdadeiro arrependimento. Eu pequei tantas vezes, eu distanciei do Senhor, mas hoje eu estou aqui arrependido. Irmãos, algumas razões que o pecado nos pode causar vergonha. Todo pecado nos torna culpados, e a culpa nos deixa envergonhados. O exemplo de Adão e Eva: eles pecaram, eles ficaram com vergonha, olharam assim: nossa, nós estamos nus. E agora Deus vai vir na virada do dia, naquela brisa que nós já conhecemos, Ele vai vir conversar conosco, e Ele vai nos ver dessa forma: vamos nos esconder. Fizeram para si roupas de folhas e se esconderam. E Deus vai perguntando: Adão, onde você está, Adão? Traduzindo para a linguagem de hoje: onde você foi se meter, Adão? Em que lugar, que situação, que decisão que você tomou? Mas Deus sabia onde Adão estava. Mas para Adão, ele estava se escondendo de Deus. É assim que a gente age. O pecado nos causa vergonha. E o que a gente faz? Em vez de nos chegarmos diante de Deus, a gente quer se esconder. Aí a gente deixa de ir no grupo de crescimento. Aí a gente deixa de congregar. Aí a gente deixa de reunir com os irmãos, porque o pecado: oh, meu Deus, eu estou com vergonha. E queremos colocar a culpa na igreja, queremos colocar a culpa no irmão. Mas a única coisa que nós devemos fazer é chegar diante de Deus, aonde que estivermos. Eu me lembro bem de uma situação que eu fui, numa pregação, onde o Sóstenes Mendes, nós estávamos ali num congresso de louvor e adoração, e ele fala: olha, onde você estiver, se ajoelha, pecou, Senhor, passa o teu sangue na minha vida agora, e lava-me, perdoa. Mas não espere para amanhã, não espere para a semana que vem,
É na hora. Na hora. Sentiu que pecou, Pai? Me perdoa. Passa o teu sangue sobre mim, porque o poder de Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, tem poder de perdoar os nossos pecados. Passa o teu sangue na minha vida. Fala comigo assim: Senhor, passa o teu sangue na minha vida nessa noite. Irmãos, a razão de um pecado nos causar vergonha: em todo pecado há muita ingratidão. E esta é a razão da vergonha. É o quê? Abusar da bondade de Deus. Nós estamos no tempo da graça, e no tempo da graça vale tudo. O tempo da graça, irmão, a gente lê a Bíblia, não. Mas o tempo da graça, quando eu olho para Jesus, parece que é mais complicado. E Jesus fala assim para os religiosos daquela época: ó, na lei falava que se o irmão te batesse, você tinha que fazer o quê? Não, na lei. Você tinha que retribuir seu irmão. Olho por olho, dente por dente. Mas agora não é assim. Na graça, se o irmão te bater na face, você dá a outra. Se o irmão pegar a sua capa, ou a túnica, ou a capa, dá a ele também a túnica. Se o irmão fazer você caminhar 1 milha, vai com ele 2. Antigamente, para cometer pecado, tinha que ter o ato. Da mulher, prostituição, adultério, tinha que ter o ato. Mas agora não. Agora só de você olhar, você já adulterou no seu coração. Irmão, o tempo da graça não é assim da forma que a gente pensa. Deus, Ele é amor, Ele é poderoso, mas o pecado, ele é pecado. E quando a gente não reconhece isso, nós estamos abusando o que? Da bondade de Deus. Deus é bom. Deus vai passando a mão assim, e na hora que achar melhor, eu volto para Jesus e me arrependo. Antes da morte ali, dá tempo. Antes do acidente de carro, dá tempo assim, a gente ora rapidinho. Meu irmão, eu já sofri de acidente 3 vezes. De carro e um de moto. Deixa eu falar a verdade para você, não deu tempo nem para piscar o olho. Sabe? Não dá tempo. Se tivesse que morrer, já tinha morrido. As coisas acontecem assim rápido. Não dá tempo. Não podemos abusar da bondade de Deus. E como isso nos envergonha. Ingratidão, irmãos, é um pecado tão grave que o próprio Deus se admira dele. Isaías capítulo 1, versículo 2. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Irmãos, o pecado mostra o que somos, e isso nos causa vergonha. O pecado nos mostra quão falho nós somos, e isso nos causa vergonha. Irmãos, o pecado nos rouba as vestes de santidade. Sabe aquelas vestes de santidade? Não que essa santidade que as pessoas apregoam, mas as vestes de santidade que o Senhor Jesus, Ele vê em você. Não é eu enxergando com os meus olhos físicos, que eu falo para você aquilo que está errado, que está certo. Na minha maneira de pensar. Mas quando o Senhor Ele olha para você, ou para mim, e nós estamos no pecado, nós estamos expostos, porque as vestes de santidade já não estão na minha vida mais. Aí nos deixa destituídos de pureza, deformados aos olhos de Deus, e isso nos envergonha. E o Senhor olha para nós com esse olhar: Senhor, eu preciso de vestes de santidade. E outra razão, irmão, de o pecado nos causar vergonha, é que nossos pecados expõem Cristo à vergonha. E não nos envergonharemos deles? E não nos envergonharemos dele? O pecado também, ele envergonha o nome do Senhor. Outra coisa, aquilo que nos deixa envergonhados é o fato que os pecados que cometemos são piores do que os pecados incrédulos.
Porque os incrédulos, eles pecam, mas para eles não tem entendimento, para eles é comum. Mas para mim e para você, nós temos entendimento, nós sabemos que é pecado, nós sabemos que nós estamos errados, então os nossos pecados se tornam piores do que os incrédulos, porque nós agimos contra a luz que possuímos, porque você é luz, e se eu peco, estou agindo contra a luz que eu possuo, a luz de Deus que brilha na sua vida. Mas a atitude para provarmos um arrependimento genuíno é o ódio pelo pecado. Mas tem gente que ama o pecado. Não, nós não devemos amar o pecado, nós devemos odiar o pecado. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 31, terei nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Irmãos, um cristão arrependido é alguém que detesta o pecado, tem nojo do pecado. Você tem nojo? Tem gente que tem nojo de algumas coisas, tem mulheres que têm nojo de barata, tem homens também, tem nojo de certas coisas, mas para nós cristãos, nós devemos ter nojo do pecado. Não amamos a Cristo enquanto não odiamos o pecado. O mundo, irmãos, a igreja deve andar na contramão do mundo, deve odiar as coisas, as práticas. A igreja não deve aceitar as coisas do mundo. Certa vez a gente ministrou aqui nas lições da escola dominical algumas coisas que o mundo, aqui mesmo no nosso Brasil, estavam querendo implantar na sociedade, na nossa família. E foi uma EBD tão abençoada, uns planos diabólicos mesmo, para destruir a sua vida, destruir a minha família, os nossos filhos. E a igreja, será que vai ficar sorridente? Será que a igreja vai concordar com tudo que o mundo quer nos colocar? Não, nós precisamos odiar o pecado. Outro dia eu estava vendo o Cláudio Duarte, e ele estava falando assim, que alguém chegou perto dele e falou assim: o Cláudio Duarte, tem um seriado bacana demais no Netflix. Aí ele falou assim: ah, é mesmo? Tem? Qual que é? Aí ele falou assim: até mudaram o nome dele, mas o nome dele continua o mesmo. O seriado chamado Lúcifer. Aí falou: Lúcifer? Não, o cara lá é bonitão, ele é musculoso, e o seriado é bacana pra caramba. Você não vê não? Eu não vi e nem quero ver, eu nunca vi isso aí. Vou ver Lúcifer. Mas o que o mundo tem feito? Colocado as coisas em comédia, colocando Lúcifer num homem bonito, musculoso, simpático, internos. Aí ele está amarrado isso aí, ficar vendo Lúcifer, achar a graça do nome. Ô irmão, o nome já diz tudo, e a pessoa tem prazer em ver essas coisas. Eu não estou falando das pessoas os incrédulos, não. Estou falando das pessoas cristãs, dentro da igreja, deixando-se iludir com essas coisas. Nunca desejaremos o céu enquanto não detestamos o pecado. Enquanto amarmos o pecado, irmão, nós não vamos desejar o céu. E por último, a atitude que para provarmos o arrependimento genuíno é converter-se do pecado. E esse converter-se é chamado de que? Abandonar. Converter é abandonar o pecado. Por que muitas igrejas gostam? E a nossa igreja também já passou por esse processo, mas as águas da nossa cidade estão tão poluídas que não tem como mais. Mas antigamente, os rios da nossa cidade eram mais limpos do que hoje. Aí batizar para quê? Na água corrente, para os pecados ir embora. Era um símbolo. Não quer dizer que batizar em piscina, lagoa, em alguma coisa, os pecados não serão perdoados, porque é um ato simbólico. Assim como o simbolismo, esse símbolo de batizar numa água corrente, para o quê? Está simbolizando ali que meus pecados foram mortos e a água levou os meus pecados. É exatamente o que deveria acontecer na minha vida e na sua vida. Não só no simbolismo, mas de fato acontecer na minha vida e na sua. Senhor, hoje eu me arrependo e abandono o pecado. Isaías 55, 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquos, os seus maus pensamentos, converta-se ao Senhor,
que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Morrer para o pecado, irmãos, é a vida de arrependimento. No curso de discipulado, no curso de batismo, a gente fala e foca isso muito. Arrependimento, morrer para o pecado é a vida de arrependimento, é nos arrepender todo dia, é toda hora, a cada segundo, é no trânsito, é em casa, é diante de alguma coisa, de alguma situação. Senhor, eu me arrependo. E no mesmo dia que o crente se converte do pecado, deve se arrojar com um gozo eterno, com os olhos, deve fugir das impurezas pecaminosas, e o ouvido tem de fugir dos escárnios, coisas que não agradam ao Senhor. A língua do praguejamento, as mãos dos subornos, os pés dos caminhos das prostitutas, e a alma do amor à impiedade do mundo. E esse converte-se do pecado implica uma mudança notável, metanoia, mudança de entendimento, mudança de atitude. Arrependimento significa mudança de vida, visível, perceptível para outros, não só para alguns verem, mas para todos verem. Realmente, eu me arrependi. Converter-se do pecado é tão visível que os outros podem percebê-lo, e isso é chamado de mudança das trevas para a luz. E para concluirmos, Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Como eu falei, o reino de Deus está mais próximo do que nunca. As notícias, as coisas que estão acontecendo, Jesus está nos mostrando: olha, eu estou voltando, igreja, prepara-se. Você percebe, irmão, que as virgens eram todas virgens? Todas virgens, não é? 10 virgens, todas elas eram virgens, mas tinha uma diferença entre as 5 e as outras 5. Qual que era a diferença? Todas eram virgens, todas eram praticamente o quê? Praticamente todas eram salvas, né? São virgens, puras, mas tinha uma diferença. 5 delas eram o quê? Prudentes. As outras eram nércias, deixaram para a última hora para buscar o azeite. E o Felipe falou aqui sobre o azeite hoje, sobre o jarro, o vaso, obrigado. E o azeite. E Jesus está retratando nessa parábola, ali a palavra de Deus está retratando essa palavra, que nem todos estão ali ligados, estão com seu coração esperando o noivo. Mas eu quero trazer para você nessa noite essa palavra de arrependimento. Sem arrependimento não tem como entrar no reino de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E eu convido a você nessa noite, que entendeu essa mensagem, e que no seu coração você está entendendo que realmente precisa se arrepender nessa noite, precisa voltar para Jesus, precisa entregar sua vida para Jesus. E aqui ninguém está olhando para o tipo de pecado, se você pecou, se não pecou, o grau de pecado. Mas tem um aqui interessado, é Jesus. Ele não está interessado nas suas falhas, mas Ele está interessado na sua atitude nessa noite, em dizer: Senhor, eu pequei contra os céus perante o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas essa noite eu estou aqui, arrependido, e eu quero consertar a minha vida com o Senhor. Eu quero ter uma vida de retidão, eu quero entrar no céu, eu quero entrar no gozo eterno com o Senhor. Eu convido você, onde você está nessa noite, que entendeu essa palavra, levante a sua mão, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Você que esteve afastado diante de Deus ou está, e deseja entrar para o gozo eterno, essa vida do reino de Deus, essa é a oportunidade para você nessa noite.
Falar: Senhor, eu me arrependo, eu quero. Você que está na sua casa, você que está nos vendo, é a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus, de levantar. Então nesse momento, levante as suas mãos, declare ao Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei perante o Senhor, e agora eu estou voltando, eu quero entregar a minha vida para Jesus, num verdadeiro arrependimento. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, ministrando tua palavra de arrependimento, ó Deus, porque sem arrependimento, ó Deus, não tem como voltar para o Senhor, não tem como, ó Deus, o Senhor perdoar os nossos pecados, mas somente quando nós nos arrependemos verdadeiramente, com o nosso coração, com as nossas atitudes, ó Deus, sejam derramadas lágrimas, seja no arrependimento, seja nos dobrados nossos joelhos, as nossas atitudes, mudança de mente, Pai, de alguma forma, ó Deus, eu me arrependo nessa noite. E se tem alguém arrependido aqui, ó Pai, e está talvez com vergonha de se expor, ó Pai, no nome de Jesus, nesta oração que cada um está fazendo, alguém que está nos vendo, ó Pai, nos assistindo, receba, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa as suas falhas, ó Deus, e faça como fez com o filho pródigo, uma festa no céu, porque há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu quero ser, diga assim comigo, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Declara a Ele: eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos aplaudir ao Senhor, aplauda a Ele. Oh, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Se você está arrependido nessa noite, declare a Ele: quebra a minha vida, Senhor, quebra a minha vida e me faça de novo. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua presença, Deus. E eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Quantos querem ser um vaso novo? Diga amém.